Bom dia, pessoal. Quase 9 horas, eu tô aqui na Praça 15, em Ribeirão Preto, e hoje a gente vai fazer um passeio com o professor Lages, um passeio histórico. O professor Lages é um historiador daqui de Ribeirão Preto, e a gente vai passar por alguns pontos históricos aqui da cidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre história, sobre patrimônio, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve aqui no meu canal no YouTube, que eu vou postar muitos outros vídeos sobre outras construções, sobre a história de outras edificações e de outros espaços da cidade também. E o encontro é ali no Pedro II, que está aqui atrás. Gente, pelo que se desconfia, uma desconfiança, parece que o material de construção que foi usado na construção da igreja tem uma qualidade tão ruim que essa igreja já estava desmoronando uns 40 anos depois da construção. Nossa. Tanto que as torres caíram. Por isso que as últimas fotos da igreja estão sem as torres. Dá para ver aí, né? Da praça toda, parece ter uma procissão, um aglomerado de pessoas na frente da igreja, né? A igreja está sem as torres. E alguns anos depois, então, ela foi demolida por completo. Mas as torres caíram. Ela foi construída entre 1866 e 1870. Levou 4 anos. Você pode perguntar também, por que tanto tempo para construir uma igreja? Aí os fiéis é que tinham que contribuir. E os fiéis não queriam contribuir. Eles são muito munhecas. O que, na verdade, os doadores queriam, na verdade, é legalizar a sua posse. A igreja, tudo bem. Se der que constrói a igreja, deixa aí. Ela só foi concluída por conta da doação de uma senhora, esposa de um da família Reis, que deixou no testamento dela não sei de quantos mil réis de doação para a conclusão da igreja. Aí pegaram esse dinheiro e acabaram de construir a igreja. Se lembra quando eu falei do livro de morte? Está lá. Quem quiser pesquisar, só ir lá no arquivo, pede lá, está para você o livro do registro de mortos que foram enterrados aqui. Esse mesmo livro, gente, é um negócio muito interessante, é um documento assim, até, sabe, fica até, quando eu peguei a primeira vez, fiquei arrepiado. Que beleza de informação da origem da cidade, né? Como é que a coisa estava se movimentando naquela época. De um lado da página, você tem o registro dos mortos. Do outro lado, você tem como se fosse uma espécie de livro de contabilidade, onde estava registrado toda a despesa, toda a receita e a despesa para a construção da igreja. Tudo registrado. Quantos carros de telha, quantos carros de tijolo, areia, não sei o quê, prego, madeira, tudo registrado ali com valor na frente. E também o que o pessoal fazia na época para poder arrecadar a grana. Como é que chama esse negócio que o pessoal faz? Leilão, né? Vários leilões de gado, de porco, de não sei o quê. Né? Fazia o leilão. Então foi assim que foi construída a capela aqui. E tudo registrado nesse livro. Aí que eu pude perceber que o próprio registro de mortes também fazia parte da contabilidade da igreja, porque era o pagamento das escortas. Toda a despesa e receita estava no livro só.
Lembrando que esse teatro ele foi construído no final do século XIX, foi inaugurado em 1898, né? E representou, esse sim, a pujança da economia cafeeira aqui na região. Um dos principais doadores para a construção do teatro foi o coronel Francisco Schmidt, que na época era considerado o rei do café, né? Na época que Ribeirão Preto era a capital do café. Tem essas expressões assim muito, né, idílicas, um negócio assim, né? Sobre o Carlos Gomes eu já falei bastante, né? Lembrando inclusive que os que viveram aquela época, os mais antigos, né, que lembram do Teatro Carlos Gomes, você encontra muita gente por aí que lembra do Teatro Carlos Gomes. O pessoal que está aí com 180, 90 anos se lembra. E alguns falam até que ele era mais bonito do que o Pedro II. Madeirame veio de Riga. Rússia veio de Riga. Então você vê que era uma obra suntuosa, para expressar bem esse poder coronelístico, oligárquico da época aí. E muita gente pergunta por que essas expressões tão significativas do nosso patrimônio cultural desapareceram, foram demolidas. E aqui nessa praça tem 2 exemplares, a gente está falando só de um por enquanto, depois eu vou falar do outro, que não existe mais. Né? Veja, a principal razão, eu acredito que seja o seguinte: naquela época, você não tem a consciência de preservação da memória que nós já temos hoje. Ainda não é suficiente, porque ainda hoje muita coisa vai para o chão, né? Mas é uma consciência que naquela época praticamente não existia. Então, por exemplo, lei de tombamento, não falamos disso ainda, até agora, estou falando nesse momento. Tombamento. Existia lei de tombamento para impedir a demolição do Carlos Gomes na década de 40? Não. Hoje existe. Né? Quando tentaram botar fogo no Pedro II, você lembra que já teve um período que ele ficou fechado, abandonado? Houve um incêndio ali, e ninguém sabe explicar direito até hoje como é que foi esse incêndio. Esse negócio de incêndio em patrimônio cultural é o que mais acontece, pessoal. Nas ruínas ali da casa de Albino Camargo Neto, estão lembrados? A casa que tem aqui no meio do quarteirão, descendo a Visconde, que hoje é ruínas. Uma das razões das ruínas é que já pegou fogo umas 3 vezes, depois de tombado. O que é tombamento? Proteção legal. Então, quer dizer, você tem, primeiro, uma consciência na sociedade de que é necessário preservar a memória, porque é uma questão de pertencimento, permitir que as pessoas se sintam pertencentes a uma comunidade, a uma coletividade, a um país, a uma cidade. Né? É uma questão de identidade, uma questão de ancestralidade até. Né? Claro que você tem hoje na sociedade ancestralidade africana, está junto com a brasileira, está aí presente. Isso às vezes provoca tensões, provoca controvérsias. Né? Isso tem que ser bem administrado pelo poder público, tudo isso. Né? Então, nem lei de tombamento havia na época da demolição aqui do Carlos Gomes. Se for hoje, por exemplo, para demolir qualquer edifício, né, que pertence a uma época diferente, expressa uma arquitetura diferente da nossa hoje, enfim, tem um significado histórico, paisagístico, social, cultural, arquitetônico, etc., não se demole facilmente, mesmo que não seja tombado ainda. Logo alguém entra lá com um pedido de compacto de tombamento, já começa o processo a correr, preserva, tudo lá, tem proteção legal, etc. Então acho que não existe o Carlos Gomes aqui, não existe o Pascoal Inec, que eu vou mostrar para vocês depois, que era na praça aqui também, em função de que nessa época você não tinha essa consciência e que não tinha também um aparato, o suporte legal para garantir a preservação desses monumentos. É que eu passava aqui. Prédios antigos. Gente, prédios antigos, né, os primeiros prédios da Santa Casa, que
foi inaugurado em 1896. Não existe mais. Existem, está lá, bonitinho ainda, só que a gente não os vê quando passa na Avenida da Saudade, em frente à Santa Casa, porque construíram um prédio novo na frente. Então, para você ver esses prédios, você tem que entrar dentro do hospital. Tem uma ruazinha na frente ali. Tem uma ruazinha. Fizeram tipo um estacionamento. Estacionamento na rua. Exatamente. Ali. A rua onde ficavam esses prédios virou estacionamento hoje. Sim, sim. Para quem vai na Santa Casa, estaciona, né, um carro ali e tal. Estão lá ainda. Né? Pavilhões, né? Como são chamados? São os pavilhões antigos da Santa Casa de Misericórdia. Lembrando que era função da igreja garantir saúde, né? Tinha até falado isso antes. Aí, Santa Casa tá ali. Mas é dele. Gente, aqui vocês têm a Estação da Mogiana. Quando a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro chega em Ribeirão Preto, inaugura sua estação aqui em 1883. Onde ficava? Ficava exatamente naquele espaço ali do pronto de socorro central, ao lado da rodoviária. Mas tudo aquilo ali, Praça Schmidt, pronto-socorro e a própria rodoviária, isso tudo ali era um complexo ferroviário. A própria rotunda, já viram falar na rotunda? Que a máquina chegava em cima, ela virava ao contrário, era lá também. Então tudo aquilo ali era fechado, você não tinha ligação do centro da cidade com a Vila Tibério, porque a complexo ferroviário impedia, né? Ela existiu até 1972, quando ela foi então demolida, ela em 1972. A entrada dela, a porta de entrada, ficava justamente em frente à rua General Osório. A General Osório terminava em frente à estação. Tá? Não tinha como você passar, seguir para a Vila Tibério. A estação ficava ali. Exatamente. Você lembra que a locomotiva ficava ali ao lado do pronto-socorro. Hoje ela está lá no Parque Maurício Biagi. Não sei se vocês já viram lá. Construíram uma estaçãozinha de trem ali bem bonitinha e botaram a ferrovia lá dentro. O Parque Maurício Biagi ao lado ali da rodoviária. Ela foi restaurada em Campinas, né? Ela ficou quase um ano em Campinas. A prefeitura gastou uma grana para poder restaurar a Maria Fumaça, né? E ela voltou para cá, estava lá com o rodoviário. Bom, a ligação, a ferrovia entrava na cidade pela Avenida Caramuru. Tanto se você passar na Caramuru ainda hoje, alguns trechos, eles colocaram o asfalto por cima do trilho. O trilho às vezes aflora. E você, não é em todo lugar, mas em alguns lugares dá para ver que o trilho está lá ainda. O asfalto vai se desgastando e o trilho aparece. Então o trilho da Mogiana entrava pela Caramuru. Né? E a casarão Vila Lobos, né, que está lá na Caramuru, ele ficava exatamente, era uma série de fazenda. E que o mês passado aquela a frente não era ali, era o contrário, que era uma casa de fazenda, a frente dava lá para o Ribeirão Preto, que passam os fundos. E quando abriu-se ali, quando a ferrovia chegou e abriu ali uma avenida ao lado da ferrovia, na parte de baixo, percebe que são dois níveis ali, as duas pistas, né? Na parte de cima passava a ferrovia e na parte de baixo era a rua antiga que existia. Aí os donos da época resolveram fazer uma frente, uma fachada urbana. Então foi um negócio meio postiço que eles fizeram ali. Transformaram uma sede de fazenda rural numa casa urbana com que
está lá hoje, né? A frente que foi construída. Mas legal, né? Vamos ver a próxima. Oi, da nossa avenida, Avenida Grande. Santa Casa mesmo, tô dando dele. Não, é porque já foi então da fundação. Então a fundação vendeu para alguma outra instituição. A gente, o que é essa sigla aqui, PC? Nós estamos tentando descobrir. O Nova já me falou ali. Eu estou desconfiado. A releitura é da obra? Urbana, alguma coisa de urbana. É a releitura aqui, a artista que fez a composição. Que montou o mosaico. Alguma coisa de plano, papapá urbano, cultura, talvez. não sei, gente, o que é isso aí. Cultural, papapá. Ô, Laís, eu mandei para você o Guia de Monumentos da Cidade, atualizado. Aí fala que esse PC Sur aqui, ele é aqui do público referente à parte cultural da Secretaria de Cultura. Mas aí ele a sigla em si ele não explica. Não explica o que é. Cultural. É um setor, talvez, da Secretaria, né? Da Secretaria de Cultura e Turismo. Bom, gente, aqui é a agência do Correio, inaugurada em 1927, no mesmo lugar que está o Correio hoje, lá na esquina, como é que chama ali? Américo, né? Com a Cabral, né? E só que era o prédio anterior, né? O prédio antigo, que não é o atual, tá? Olha, a Dona Lina tá aí. Oi, gente. E não podia faltar o Teatro Carlos Gomes, né? Já que existiu aqui ao lado. Inaugurado, como eu disse, em 1898. Tá bom? Rapaz, levaram até o Carlos Gomes. Mas enfim, a prisão é muito tarde para mim, se for depois das 7, 8 horas da noite. Eu vou ver como assim. A Companhia Paulista não chegou até aqui. Não chegou até aqui. Ficou abaixo do rio Mogi. Aqui é o mercado municipal, inaugurado, não se sabe exatamente a data certa, na primeira década do século XX, onde é hoje o atual mercado. Mas era outro prédio. Esse aqui foi destruído por um incêndio nos anos 40. Tá? Aí ficou mais de 10 anos abandonado aquela região ali, o mercado, até que se construiu o atual, com aquelas obras lá do devagarinho, né? E, enfim. Mas era uma arquitetura muito bonita também. Fachada belíssima. Tem fotos dessa época desse teatro. Tiraram até a... Tiraram. Vamos ver. Quem está com as pranchas aí? A Daniela? Ô, Dani. Se lembra quando eu falei para vocês que nessa praça aqui tinha 2 exemplares do nosso patrimônio cultural arquitetônico, né? Um deles era o teatro e o outro era o Palacete Inec, da família Pascoal Inec.
Gente, quem sabe dessa prancha? Tá aí? Tá, cada um. Tem umas aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. A última. Esse aqui é legal. Se você câmbio pra lá e aí eu escrevi tudo lá inteiro, parece que é das operações. E que serviço que o Itaú fez, hein? Itaú não tem nada a ver com isso, não. Eu só culpo o Itaú, mas o Itaú comprou o terreno depois que já tinha sido demolido. Nada como historiador aqui para. Ó, onde existia o Pascoal Inec? Exatamente na esquina ali onde está o Itaú hoje. Por isso que o Nova levantou essa do Itaú. Tem ação com o Itaú. Tem ação com o Os caras me mandaram derrubar para comprar depois, pô. Você tá dando muito banqueiro, hein? Ó, mas, Cláudio, ontem eu li um artigo do Leonardo Sacramento, que ele publicou ontem, assim, dizendo que o Banco Itaú ele foi formado com recursos, com valores vindos da época do comércio de escravos, do período do Império ainda. Não, dá pra botar fogo no partido. Olha, Ele bota o dedo mesmo, ele vai junto. Né? Ô, gente, só uma dúvida. Tem toda uma história da família Inec, né? Que era um pessoal descendente de italianos pobres, né? Tentou se associar na recreativa, não deixaram, foi vetado. A recreativa tinha na época fazer isso. Enfim. não adianta ainda. Não, hoje O cara já revelou aí, a imponência do sonho sucumbe ao capital financeiro. Não, porque de qualquer forma, o Itaú ficou como o vilão da história. O vilão ficou ele, né? Mas se você vai pesquisar, não foi bem assim. Agora, veja só. Sabe o que o Pascoal Inec fez? Vou construir um palacete em frente, ao lado da recreativa. E construiu. Então a construção lá nos anos 30 foi em função muito dessa briga dele com a diretoria da recreativa, que não queria deixar que ele se associasse, essa coisa toda, né? Por que ele queria? Tinha brigas políticas também, mas tinha uma questão social também, né? Que ele era uma parte pobre, pobre, mas não, vamos dizer assim, ele era de uma casta, ascendência, né, de imigrantes pobres, uma ascendência, mas tinha se enriquecido, tinha virado um fulano, tanto que ele construiu um palacete, né? Parecia até uma casinha de bonecas, tão bonito que era, né? Depois, Tem fotos lá? ele foi demolido em 1972. Olha, não tem tanto tempo. Não tem tanto tempo. Tem fotos dele? Você tem fotos? Tem. Não, tá passando aí, ó. Olha aqui. Tem a foto do Palacete Inec e ao lado, prédio mais antigo até do que o Palacete Inec, que é o Marco. Que foi construído, como eu disse, para ser a recreativa, depois virou Câmara Municipal e depois virou. Depois você passa pra mim? Eu não tenho. Tá. Essa é uma foto muito bonita, né? Dos dois, né? Dos dois juntos aqui, do Palacete e do. Não tá dando pra ver. Olha só. Estão mandando para a esposa do Marcos. Do seu Marcos? Tem muito tempo que não veio o seu Marcos aí, tá? Tem muito tempo que não veio. Era o dono daquela joalheria, né? Que tinha ali na. Mas assim, Na Tibiriçá, não, Isso. não Na era General. na Alves Cabral. não sei se você. Ou na Tibiriçá, nem sei. Não sei se você já falou. Ele foi demolido. Não foi o Itaú, mas quem foi que destruiu? A própria família. Foi o cara que o Itaú mandou. Os descendentes, que nem o Palacete Caminho de Massa. Mas tem o Itaú. Se não tivesse sido tombado, com certeza a família destruiu. Porque quando morreu o último morador solitário ali, que era o seu Toninho de Matos, filho do Camilo de Matos, foi prefeito aqui também, deputado e tal. A família tirou tudo que havia de dentro, mobiliário todo, ninguém sabe para onde foi, aqui do Camilo de Matos. O prédio ficou abandonado até que o Compac aprovou o tombamento, aí já não pôde destruir mais, mas eles chegaram a pensar até em demolição, construção de outro prédio, aí tinha projetos aí.
Geralmente os donos de imóveis tombados não gostam de tombamento, mas fazem tudo para isso é evitado. Às vezes vira briga política mesmo séria, com prefeitura, com compacto. Por isso que esse pessoal não gosta de compacto. Até o próprio Maurílio Biagi não gostou quando colocaram o nome dele lá, Maurílio Biagi. Nem ele gostou disso. Eu lembro, por exemplo, quando tinha o bispo do Arnaldo aqui, estava em processo de tombamento lá, não era a catedral, já estava tombado, era o palácio episcopal, né? Nossa, ele perde tudo. Claro que ele não é a favor de demolir, nunca ele vai perder. Isso não pensava em demolição, mas assim, qualquer reforma tem que passar por aprovação do órgão específico disso, que é o compacto. O restauro aqui do Camilo de Matos, a gente tem se encontrado sempre com a arquiteta lá, Tainá. A gente leva as escolas, deixa a escola entrar lá dentro, é muito legal, né? Porque estava aberto agora, né? Dia 30. Dia 30. Aqueles quadros lá dentro, então não era da casa, eles colocaram. Tem uns quadros dentro da Camilo de Matos, como eu fui ver. Era uma exposição. Era exposição. Era uma exposição. de Eu não animais. fui nesse período lá, eu fui antes, Mas levando tinha as escolas. uns quadros antigos de plano. Mas, assim, agora mesmo, no próprio processo de restauro, toda vez que vai fazer alguma intervenção ali, tem que chamar o compacto, alguém, um arquiteto, para tá tudo certo, porque é cheio de milímetros, em situações extremas assim, tem que ter um acordo com o proprietário, não tem como, né? Porque ele vai ser devolvido para o proprietário, o proprietário vai usar aquilo lá para alguma coisa, então tem que chegar num acordo, e não se chega. Agora, um bom exemplo, ou bons exemplos agora, a gente pode colocar no plural, porque o primeiro foi Palacete, em 1922, onde morou o Jorge Lobato, que era uma figura, também foi vereador aqui, chefe político ligado ao coronel Francisco Schmidt, enfim, teve uma importância política aqui nos anos 10 e 20, né? Era a casa de residência dele. Não sei se vocês se lembram que antes do restauro ficou abandonado, o pessoal falava até que era a casa dos gatos, né? Os gatos moravam ali, o pessoal ia lá, alimentava os gatos e chamava mais gato ainda para lá, né? Até que o empresário, né, comprou da família lá, da proprietária. Ele tinha um filho engenheiro e uma filha arquiteta que inclusive estudavam ainda lá no Moura Lacerda. Os dois meninos levaram um projeto de restauro para a faculdade se envolveu nisso aí, os estudantes, os professores, fizeram um projeto de restauro e o pai, né, bancou todo o restauro. E hoje virou um big restaurante, né, que é o Palacete 1922, cafeteria de manhã, na hora do almoço, lindo lá dentro, lindo. Quem não foi, gente, é aberto, não precisa ir lá só para comer alguma coisa, tomar café, não, é aberto para visitação. Mas nós trabalhamos, estudamos, né, e criar essa relação realmente de carinho, de afeto com essa cidade que todos nós amamos. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Beleza. Finalizamos agora aqui o passeio com o professor Lages. Foi incrível, a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre a história de Ribeirão Preto. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você gosta de conteúdo sobre história, sobre patrimônio, deixa um like, por favor, aqui no vídeo e se inscreve também nesse canal. Eu vou trazer muitos outros vídeos sobre outras construções, não só de Ribeirão Preto, mas de todas as cidades que eu for visitar. E vai ter muito conteúdo ligado à história, muito conteúdo legal para quem gosta disso.